A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo 1 Samuel, a partir do capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e congregaram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei a vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram-lhe: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel aos filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e aterrou-os de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Bet e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar do Senhor. Capítulo 8. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos e filhas por juízes sobre Israel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andavam perante os caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel,
quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e aos seus deuses serviu, assim também fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, e protesta-lhe solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu o rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para todos os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corra adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lhe lavrem a sua lavoura, e segue a sua cega, e faça suas armas de guerra e os pretextos de seu carro. E tomarão as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhes servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e se houverdes escolhido, o rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e nos fará as nossas guerras. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo entre os filhos de Israel que não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, filho de seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar a jumenta. E passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e é homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então disse Saul a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que ainda se acha na minha mão quarto de um ciclo de prata, e qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim:
Vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então Saul disse ao moço: Bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram: Está cá o vidente? E elas responderam e disseram: Sim. Eis que aqui o tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo hoje tem sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comer até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora que o achareis. E subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu... Você vê como é as coisas que é verdade. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei a um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando saiu, viu a Saul. O Senhor lhe tinha dito, lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com eles, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Saul ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, e de que te disse, põe à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro e a espátula, como havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é sobejo, põe-o diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantou de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despede-te. E despedi-te-ei. E levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Saul. E descendo eles pela extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diz ao moço que passa adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz.